o verdadeiro objetivo dos Cavaleiros Sagrados em Elbaf e o suposto envolvimento de Gaban na Ilha dos Gigantes. Mas fala galera aqui para falar do capítulo 1135 de One Piece, um capítulo que saiu um pouco mais cedo pra gente, né, saiu um pouco vazado o capítulo, e pegou todo mundo de surpresa, porque saiu os spoilers um dia, do nada saiu já o capítulo sem falar nada, e nisso foi um capítulo mais para fechar o ano mais relaxado, porque um capítulo que não teve muita coisa interessante, porém vale dar uma comentada nele. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, falando agora da história de capa da Yamato, uma história de capa que eu tô já desistindo de querer comentar sobre ela, porque, meu Deus, a gente vê que a Otama derrotou o Holden, porque sim, né? Claro, foi até que legal ver, porque dá aquele paralelo da primeira aparição dela, que ele capturou ela e torturou a Otama, agora a Otama meio que se vingou dele, derrotando ele, porque né, ela treinou e tudo mais. Porém, tá bem chatinha essa história de capa, só quero que acabe ela logo. Então, né, vai ser um comentário curto sobre ela. E bem, indo agora de fato pro capítulo, ele começa com a gente no núcleo da Robin e a gente vê que aqueles livros, eles crescem por conta do poder da coruja que tá lá, que chama Bíblo. E a coruja, ela possui uma fruta chamada Iku Iku no Mi, que é a fruta da educação, que ela transforma qualquer coisa inanimada em gigante. Então ela gigantifica qualquer coisa inanimada. Tira um pouco a teoria de que, né, o Usopp ou alguém vai ficar gigante por conta do poder da coruja, porém é só coisa inanimada. Não igualzinho a Shinobu, que pode ser qualquer coisa. E rapaz, todo mundo pensando que podia ser a árvore ou então alguma tecnologia, mas era a coruja. A coruja era a última opção, a menos comentada sobre o que podia ser aquele poder, porém era ela, a coruja, que tem o poder da gigantificação de objetos. Interessante. E também é dito que essa coruja, ela é muito antiga, tem centenas de anos. E pelo foco que o Oda deu nessa coruja, ela parece que vai ser bem importante. Essa coruja tem uma cara que ela vai ser importante mais pra frente. Eu duvido nada que essa coruja lá pra frente, ela comece a falar alguma coisa e revelar várias coisas. E nisso, o capítulo corta e a gente vê o Luffy brincando com as crianças no balanço, porém, como o Luffy ele é meio maluco das ideias, ele meio que começa a assustar, sendo muito radical com as crianças começam a ficar com medo, e a Nami dá uma surra no Luffy e no Usopp, e olha que o Usopp fez nada, o Usopp só tava querendo parar o Luffy, mas apanhou de graça. E nisso, teve uma cena bem engraçada que o Luffy começa a meio que dar um esporro nas crianças, porque tava chorando a Gerd, e o Sanji tenta meio que dar um puxão de orelha no Luffy, falando pro Luffy que as crianças, ela viveu no mundo de amor e carinho, por isso que elas são mais sensíveis. Porém, quando o Sanji olha, as crianças estão meio que com um olhar pervertido, porque tá meio que agarrado nos peitos da Geralt. E igualzinho o Momo, quando o Momo entrou no bando e fazia isso com a Nami e com a Robin, e o Sanji, velho, ele pensou que as crianças hoje em dia são tudo safadas. Então foi uma cena bem engraçada essa. E o Luffy, eu achei uma cena bem interessante aqui, porque o Luffy e o Usopp, mais o Luffy no caso, ele fica meio que decepcionado, porque Elbaf foi prometido pra ele que era um país de gigantes guerreiros que guerreavam, que pô, que só tinha guerra, só tinha luta, o povo lá era orgulhoso. Porém, quando ele chegou em Elbaf, todo mundo lá, tipo, é paz e amor, as crianças nem querem saber de lutar, só fica chorando. E o Luffy, ele fica decepcionado com isso. Ele realmente não esperava isso. Ele tinha uma expectativa lá em cima e se decepcionou. E o Sop, ele tenta dar uma acalmada. Ele falou que uma Elbaf mais calma, uma Elbaf mais pacífica, também não é ruim. Porém, logo em seguida, do nada, o Luffy é atacado. E a gente vê que o Colon, aquela criança que tava com o Shanks no bar e tudo mais, ele ataca o Luffy. E o Luffy aqui foi poucas ideias. O Luffy ele defende a espada do Colon, que é de madeira, não causa nada no Luffy. Mas o Luffy quebra a espada do garoto. E o Luffy ele mete um Elefante Gun pra cima do Colon. Tipo, quase não acertou ele, no caso, não acertou ele. Porém, quase pegou nele. Se pegasse, o Luffy, pô, acabou pro menino. O menino ia jogar no Vasco. E o Luffy realmente teria matado uma criança. E a gente vê que o Luffy ele fica até que feliz por esse mini combate, né? Porque ele viu que existe ainda pessoas que querem guerrear, né? Pessoas guerreiras, orgulhosas, com honra. E o Colin, ele fica admirado com o Luffy, porque ele queria testar o Luffy, porque o Shanks falou muito do Luffy e tudo mais. E ele queria testar o Luffy pra ver se o Luffy era tudo isso mesmo. E depois que o Colin faz o feed base, o Colin, né, ficou admirado pelo Luffy e viu que ele realmente era um Yonkou, realmente era
aquilo que o Shanks falou. Então achei bem legal essa admiração que o Colin tem pelo Luffy. E não só isso, como que todo mundo, todas as crianças da escola, eles meio que odeiam o Colin e tá começando a odiar o Luffy, porque o Luffy tá brigando, e aquelas crianças odeiam a briga, odeiam a violência. E o Colin, ele não se dá bem com as crianças, porque o Colin, ele não é da geração antiga dos gigantes, né, no caso, porém, ele tem essa mentalidade da antiga geração, que é o quê? Guerrear, lutar, ir pro mar, se aventurar, tudo isso. E é isso que o Luffy queria ver. Então o Luffy e o Colin vão ter uma relação no futuro bem legal, os dois. E nisso descobrimos que a Ripley é mãe do Colin. Ela é mãe do Colin, bem interessante isso. E não só isso, como tivemos uma informação até que interessante de que pai do Colin é humano. Então a Ripley, ela é casada com um humano. Rapaz, o humano é esse sortudo, o cara ligou na loteria. Mas é aquilo, o casamento entre eles não é oficializado. Porque a Ripley fala que como o pai dele, do Colin, é humano e ela é uma gigante, a diferente de idade até que é grande, e o humano vai envelhecer mais rápido. Então ele não quis oficializar esse casamento. E é dito também que o pai do Colin é um pirata bastante poderoso que não temia os gigantes. E guarda essa informação, que mais pra frente, no final do vídeo, vamos comentar sobre os supostos pai do Colin, porque, né, assim que fala que é pai de alguém ou mãe de alguém, já vem as teorias. Então a gente tá cheio de teoria aqui. E o capítulo muda e a gente vê o Luffy indo visitar a Robin na biblioteca. E ele quer, né, chamar logo todo mundo pra festa que vai ter dos gigantes. E descobrimos que a Robin não vai pra festa ainda, porque, né, ela quer matar a saudade do Sal. Então tá mais que justo. Enquanto isso, o Frank, ele também quer ver a Árvore Adão. Ele quer saber mais sobre a Árvore Adão. E descobrimos uma coisa até que interessante, pois depois que descobrimos que a Árvore Adão tá ali, a gente achou que o Frank, no caso, comprou a madeira do sangue lá. Porém, não, porque existe mais algumas árvores Adão em outros lugares. Então, supostamente, o Frank talvez não tenha nem comprado em Elbaf, e sim em outro lugar. Porém, a árvore Adão mais antiga é em Elbaf. Essa informação é bem interessante, que não existe só uma árvore Adão, porque quem sabe a árvore Eva é aquela que fica na ilha dos Homens-Peixe. E só tem uma, o que parece. Então a árvore Adão tem mais de uma. Então é bem interessante essa informação. E antes deles irem até a festa lá dos gigantes, a Geld dá para eles as roupas pro resto do bando, que não tinha roupa de pique, né? A roupa do arco em si. E dá para eles as roupas. E é bem legal nesse painel com todo mundo recebendo a roupa, o Jinbei, o Frank e tudo mais, bem legal mesmo. O Frank, ele tá muito shed. O Frank tá com uma barbona gigante, bem legal a roupa dele. Eu acho que é a roupa do Luffy, do Sanji, do Luffy, Sanji, Usopp e Frank é que são as melhores, da de Elbaf. Realmente tá muito legal. E nisso eles vão finalmente pra festa, e o capítulo ele já muda pra uma cena bem interessante, porque a gente vê os Cavaleiros Sagrados. Eu não sei se realmente são os Cavaleiros Sagrados, mas, pô, é quase certeza que é. Porém, né, o Oda também foi sacana de não mostrar mais dele nesse capítulo. Por isso que esse capítulo foi mais relaxado, porque a bomba que foi o último foi gigantesca. E aqui, esses supostos Cavaleiros Sagrados encontram no castelo vazio, no caso, gigantes que estavam fazendo de guarda lá. E os gigantes até acham que eles são do bando do Chapéu de Palha. Porque sabe, todo mundo sabe que o Chapéu de Palha tá ali. Então, ver humanos normais, todo mundo vai achar que é do bando. Porém, a gente descobre uma coisa bem interessante, que é os dois cabeça-gatos, o suposto Shanks e a garotinha, garota no caso, eles estão procurando o Loki, não é atrás do bando do Luffy, ou querer, sei lá, tomar o gigante, não, eles querem o Loki, eles estão indo atrás do Loki. Eles perguntam sobre o Loki e os gigantes lá não querem responder porque o Loki, né, é um inimigo do Estado, e aí, caso ele for solto vai estar ruim pra geral. E a mulherzinha, ela tem meio que um poder esquisito, porque ela meio que enrola algumas partes do corpo do gigante com bandagens, e após enrolar ele, ele começa a sentir muita dor. Então pode ser uma fruta, sei lá, ser a fruta da tortura. Porém, eu acho que ela mexe meio que com o nervo, pode ser meio que a fruta que mexe com os nervos. Seria bem interessante, ou então pode ser, sei lá, um poder dela que não tem nada a ver com fruta. Mas é bem interessante porque o gigante, ele realmente sente muita dor. E o outro lá tá, nem sabe o que tá acontecendo. E sobre o suposto Shanks, o irmão do Shanks, não mostrou nada sobre ele. Mas a gente viu a bainha da espada dele.
que lembra a bainha do Griffon, que é a espada do Shanks, mas também lembra a espada que é daquela figura que apareceu lá no capítulo 1121, onde tinha aquele quadro que o Vegapunk fala que aqueles que encontraram no Pigs vai controlar o mundo, e apareceu várias figuras, e uma delas foi uma silhueta de alguém desconhecido, e essa pessoa desconhecida tinha a mesma bainha que tá essa figura encapuzada que tá em Elbaf, então supostamente é o irmão do Shanks, pode ser também outra pessoa, ninguém se sabe. Porém, essa é a única informação que a gente tem sobre esse Cavaleiro Sagrado, esse grupinho, porque o capítulo já muda pro Luffy novamente, lá na festa dos gigantes. A gente vê uma cena até que bem legal, onde os gigantes todos, né, que é o Dory, o Brog, Hachi e o Omo, e o Hairudin, eles meio que agradecendo o Luffy por ter resolvido os seus problemas. O Hairudin por conta de Dressrosa, o Omo e o Hachi pelo negócio de Enies Lobby, e o Dory e o Brog conta de Little Garden. No cada um resolveu, o Luffy ajudou cada um deles e eles estão agradecendo o Luffy, né, formalmente. E os gigantes também, todos os gigantes no caso, agradecem o Luffy também por ser o bando, no caso, o Luffy e o bando, por terem derrotado tanto o Kaido e a Big Mom, serem um dos responsáveis por derrotar eles. Então foi uma cena bem legal do Luffy tendo reconhecimento, do bando tendo reconhecimento. Foi bem legal essa cena. E essa cena, ela me deixa meio cabreiro, porque é aquilo. One Piece, ele meio que começa com a tensão, com o vilão e tudo mais, para depois ter um momento de festa. Aqui, eu acho que vai ser meio que o contrário. Vai já começar com a festa, comemoração, com todo mundo, né, feliz. Pra no final, em vez de ser aquela festa final que todo mundo conhece, para no final ser algo mais trágico. Eu acho que o Oda vai meio que inverter as ordens aqui. Uma coisa bem interessante que descobrimos nesse capítulo é que o Stance, um dos membros do bando do Hairudin gigante, ele é aquele gigante que estava sendo escravizado lá em Sabaody. Aquele gigante que fala com o Rayleigh, era ele. Isso é bem interessante, isso é bem legal mesmo, essa conexão que o Oda fez. E o pior é que, tipo, quando apareceu esse Stance a primeira vez, lá com o Hairudin no submundo, muita gente tentou fazer essa ligação porque eles tinham a mesma idade, se não me engano, o mesmo nome e a cicatriz. Muita gente conectou esses dois. E, tipo, podia ser uma teoria muito viajada. Porém, o Oda foi lá e concretizou essa teoria. Então, foi bem legal. Isso que mostra, velho, que os fãs de One Piece, os caras têm olho de águia, nada passa batido por eles. Então foi bem interessante, né? Até o Luffy reconheceu ele, porque ele realmente tá muito diferente. E conta também que como aconteceu o sequestro dele, porque ele é amigo de infância do Hairudin, e ele foi pego dormindo, por conta daquele incidente com o Luffy, ele conseguiu fugir. Então foi bem legal saber disso, foi informação meio que inédita, mas legal mesmo. E vemos que na festa chegou o Jarum, aquele gigante meio que ancestral. Ancestral que eu falo porque ele é um dos gigantes mais velhos, no caso. Acho que é o gigante mais velho entre todos de Elbaf. Ele tem 408 anos de idade. E ele, quando apareceu a primeira vez, ele tinha 345 anos de idade. Então, rapaz, o maluco é velho mesmo. E eu achei interessante que esse Jaru, ele é muito grande, é maior que o Dory, no caso. E olha que o Dory é grande. Ele é maior que o Dory. Até o Luffy fica surpreso. E tem uma cena até que bem engraçada do Luffy, que acho que na cabeça do Jaru tá uma espada cravada na cabeça dele. E o Luffy fica maluco de ver aquilo, porque acha que o velho morreu. Porém, o cara fala que o capacete salvou. Porém, tá atravessado o capacete, a cabeça e tudo. Então foi uma cena bem engraçada e meio que acaba o capítulo assim. Meio que mais leve. E rapaz, foi um bom capítulo. Mas agora, né, temos que falar sobre algumas coisas aqui. A primeira, eu acho que o Jaru, ele vai de base nesse arco. É certeza, eu tenho certeza aqui que ele vai morrer nesse arco. Primeiro, porque o Joru, que era amigo do Jaru, ele meio que morreu por conta da Big Mom. Os dois eram os gigantes mais velhos de Elbaf. Esse aqui tá fazendo hora extra. Certeza que será o Loki, ou então um dos Cavaleiros Sagrados deve matar esse homem. Porque aí sim vai ter o novo rei, porque ele não é o rei oficial, porém ele meio que é o que comanda a vila. E nisso vai ter, e pode até ter o caso de que o Jaru morre pela mão do Loki ou dos Cavaleiros, vai cair na conta do Luffy. Vai ser bem interessante se o Oda fazer esse plot. Igual foi do Vegapunk e tudo mais. Mas mudando um pouco de assunto, vamos falar agora sobre quem seria o pai do Colon. É aquilo, muitas teorias saíram e pode ser o quê? O pai do Colon pode ser aquele homem misterioso com chapéu de palha. Que a gente viu esperando o chapéu de palha, que a gente viu novamente a silhueta
capítulos atrás, pode ser essa silhueta. Esse pode ser o pai do Colo. Porque não fala se ele foi embora ou não. Ao que parece, ele ainda tá casado com a Ripley e parece que ainda tá em Elbaf. Então pode ser muito bem ele. E sobre quem é, fala que é um pirata que não teme nem os gigantes. Muita gente achou que era o Shanks. Pô, o Shanks já meteu o filho na máquina e agora na Ripley, maluco é o quê? Aí ausente 2 vezes? Mas eu não acho que é o Shanks. Eu acho que ficaria muito óbvio se fosse o Shanks. E o Shanks, né? O molequinho não falaria com o Shanks, igual falou lá no capítulo onde eles se conheceram. Iria falar com o pai e tudo mais. Então, muita gente acha, isso aí até que faria bem sentido até, se fosse o Scopely Gaban. Pô, a partir do... Ele falou que era um pirata, que era forte. E, né, o Gaban, eles entram nessas categorias. E se o Gaban ia ser interessante, que poderia, sim, introduzir o Luffy. Além que faria sentido daquela figura misteriosa querer que o Luffy chegue logo em Elf, porque ele conhece o Luffy pelo chapéu de palha, o ele talvez deve ter falado pra ele, vai que eles têm um contato ainda. Então pode ser o Gaban. Eu falei, velho, o Gaban, ele, pra mim, tá muito tarde já pra ele aparecer, então se ele for aparecer logo, ou ele aparece aqui em Elbaf, ou ele aparece sendo o homem da cicatriz de queimadura. Se não for nenhuma dessas duas coisas, ele nem precisa aparecer, porque senão ele não vai ter ele não vai ter meio que alguma coisa pra acrescentar na obra. Só ele aparecer não é nada. Ele tem que ter alguma importância na obra. E se essas duas coisas, aqui em Elf, que seria um arco muito de informação, de revelação, ia ser bom. E se fosse uma da cicatriz de queimadura, ia ser bom porque, né, tá envolvido diretamente com o Beast, por conta do World Poneglyph. Então seria realmente bem legal. Agora falando sobre a parte que eu queria falar, é sobre os Shonks, né? Vamos falar aqui os Shonks com o Loki. Por que eles querem o Loki? Primeiramente, isso é interessante porque meio que combina com... meio que revela, no caso, sobre quem aquela figura, que era o Shanks, foi falar com os Gorosei sobre um certo pirata, sobre que pirata era esse. Porque primeiro, era o Luffy. Depois falou que era o Barba Negra. Agora descobrimos que não era nem o Shanks. Então talvez o Shanks fosse falar sobre o Shanks. Mas agora, como eles estão indo atrás do Loki, pode ser o Loki. Porque o Loki acho que era um pirata, o Loki. Tem até recompensa, então tipo, eles podem ter falado do Loki e agora ido atrás do Loki. Mas por quê? Será que eles querem recrutar o Loki, dar uma proposta pro Loki, ó, eu te liberto, você entra pro governo, você ajuda a gente? Ou eles querem matar o Loki? Se eles querem matar o Loki, é porque o Loki realmente sabe de alguma coisa. O Loki realmente deve ter informações importantes, porque matar por matar não tem motivo. Pode ser também pela fruta, o Loki deve ter uma fruta bem importante e eles querem matar pra pegar essa fruta, ia ser bem interessante também. Rapaz, o objetivo desses Cavaleiros Sagrados, a gente tem a base de que é o Loki, mas o que eles realmente querem tá muito entre linhas. Realmente, tá muito entre linhas. Mas ao todo, foi um bom capítulo, um excelente capítulo, gostei muito. Foi, tipo, em questão de informação e tudo mais, foi normal, tranquilo, porém, bem legal ver, foi mais relaxado mesmo. E a questão de vocês, o que acharam do capítulo 1135 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça, se você gostou, que é importante, se inscreve no canal, você vai estar me ajudando. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.